Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, nosso carinho, nosso abraço e a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e de resto a toda a programação da TV Mundo Maior. Há algum tempo atrás, nós organizamos um pequeno livro, um livro de bolso, sobre Chico Xavier. Livro intitulado Chico Xavier, Só Mediunidade. Neste pequeno, grande livro, nós reunimos aqui muitas orientações, instruções, palavras de Chico Xavier sobre mediunidade, sobre o mundo espiritual, sobre os espíritos, enfim, alguns tópicos ligados ao assunto da mediunidade. Este livro é muito interessante, ele foi editado pela LEP aqui de Uberaba, é um livro para ser estudado, para ser lido nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de obsessão, nos grupos de estudo interessados no estudo da mediunidade, porque aqui tem o pensamento vivo, vamos dizer assim, de Chico Xavier sobre o assunto mediunidade em muitos tópicos, não é? Em muitos tópicos. Nós vamos aqui ler alguns e comentar alguns. Por exemplo, na hora do testemunho. Vejamos o que Chico disse, na hora do testemunho. Mas se somos muito requisitados, se temos muitos envolvimentos doutrinários, muitas tarefas, o médium costuma ter, compromissos, mediunidade, não podemos nos esquecer de que o momento do testemunho é uma hora extremamente solitária. Ele nos dizia assim, se recordando de Jesus Cristo no Calvário, no momento do Calvário, na cruz, num momento ali extremamente solitário, mesmo no Jardim das Oliveiras, quando ele se retirou sozinho para orar. O momento do testemunho é uma hora extremamente solitária. Adiante ele nos fala, mais importante, uma frasinha curta. Ele disse assim, mais importante que ser médium é ser bom. Muita gente se preocupa com mediunidade. Eu quero psicografar, eu quero incorporar, eu quero pintar, eu quero tocar músicas, eu quero receber os compositores, eu quero ter a clarividência, eu quero a cura. Mais importante que ser médium é ser bom. Como dizia Chico, né? Muita gente se preocupa com mediunidade, mas não se preocupa com a bondade. Ponte carcomida. Uma senhora que chegou perto dele, começou a conversar com ele, uma senhora doente, já idosa, começou a conversar com ele. Chico, de que valerá uma médium já velha como eu? Não seria melhor que cedesse lugar aos médiuns mais jovens? Com a sabedoria de sempre, Chico respondeu, minha irmã, a ponte carcomida pelo tempo pode não mais suportar o peso
dos veículos que transitam por ela, transportando pesadas cargas, mas ainda pode oferecer passagem para os que levam nas costas os fardos de alimento para os irmãos que esperam do outro lado. Olha aqui que lição extraordinária, né? Muitas vezes o médium fala isto mesmo, né? Eu já estou velho, cansado, já trabalhei muito, já não estou conseguindo mais corresponder às expectativas, nem de encarnados e nem de desencarnados. Então o Chico falou com ele, olha, a ponte carcomida ainda pode ser muito útil. Talvez sobre uma ponte carcomida não possa passar um caminhão pesado, mas ainda pode oferecer passagem àqueles que levam nas costas os fardos de alimento para os irmãos que esperam do outro lado. Médium infalível. O que o Chico falava a respeito de médium infalível, né? Chico disse assim, Emmanuel me ensinou que só médium que se considera infalível, só o médium que se considera infalível dispensa o uso de uma borracha. Quer dizer, só o médium que se considera infalível dispensa o uso de uma borracha. E muitas vezes o Chico usava a borracha. Muitas vezes ele solicitava, aliás, não muitas, poucas vezes, mas solicitava uma borracha a dona Zilda. Zilda, você tem uma borracha aí na sua bolsa? A dona Zilda então lhe passava, sempre levava uma borracha, passava a borracha a ele apagava lá na palavra uma mensagem e escrevia direito a palavra, que às vezes não tinha sido grafada corretamente, ou que estava fora lá do contexto. Pode ser que o espírito também cometa enganos, não é? Porque realmente o médium pode cometer enganos na filtragem. Isso é natural, o médium não é infalível, mas o espírito que se comunica também não é infalível, ou é? O médium não é infalível, mas o espírito que se comunica também não é infalível. Os nossos guias que andam por aqui, eles não são infalíveis, que eles nos desculpem. Mas como nos fala o Dr. Inácio Ferreira, os espíritos são homens fora do corpo. Então eles também têm as suas limitações. Claro que se a mensagem vem de um plano superior, ela chega perfeita, ela chega cristalina, mas da maioria de nossos guias, nós precisamos entender que o guia não é um guia infalível, não é? Ah, meu guia disse isso. Vamos ver se o guia está certo, ele pode estar errado. Ah, o guia lá no centro falou isto. Será que ele falou mesmo? Será que esse guia falou mesmo? Às vezes é a opinião do guia, é a visão do guia espiritual. A visão do guia também precisa ser discutida e não acatada cegamente, não é? Mas tudo com muito respeito, sem confusão, sem briga, sem disputa, sem melindre. Isso pode ocorrer. O médium tem que ser o primeiro a entender isso, que o guia dele pode cometer alguns equívocos. O médium deve ser o primeiro a reconhecer que o guia também pode falhar em determinado ponto. Aqui o Chico, em seguida, nos fala um outro tópico, né? O sapo e a vela. Ele fala aqui, Chico Xavier não passa de um sapo carregando uma vela acesa nas costas. Os pingos da vela derretida me fazem saltar e cumprir com o meu dever. Então o Chico falava que ele às vezes se sentia como um sapo, carregando uma vela acesa. E os pingos da vela derretida
nas costas dele, fazia com que ele saltasse cumprindo com o dever. Lendo esse trecho aqui, eu me lembrei de uma coisa. Eu tenho visto aí muita coisa na internet, Facebook, Instagram, páginas, tenho visto aí live de muita gente, eles se referindo a essas histórias do Chico, como se essas histórias do Chico tivessem sido contadas a eles aqui em Uberaba. E não é verdade. Muita gente que anda dizendo por aí que esteve com Chico em Uberaba, muitas vezes nunca esteve. Nunca esteve. Ou esteve uma vez ou outra rapidamente. Isso é uma falta de honestidade. Pessoas que andam se apropriando dos textos alheios. Pessoas que se apropriam dos textos de determinados livros e não citam a fonte. Simplesmente não citam a fonte. Por exemplo, às vezes transcrevem um caso contado pelo professor Ramiro Gama, a fonte não é citada. Transcrevem lá um caso de um livro do Dr. Elias Barbosa, a fonte não é citada. Transcrevem lá um trecho de um livro que organizamos, a fonte não é citada. Isto é uma falta, não é? E às vezes revela o propósito, um propósito negativo da pessoa. Isto não é bom, não é? Nós precisamos ter humildade e dar os créditos necessários às fontes às quais recorremos e não nos apropriarmos dos textos alheios, não é? Tem muito médium por aí que anda dizendo que ouviu de Chico Xavier, nunca ouviu. Tem muito médium que anda dizendo por aí que foi orientado por Chico Xavier e nunca foi orientado por Chico Xavier. Então, tem essas coisas todas. Infelizmente, nós estamos percebendo esse joio todo aí em meio ao trigo, não é? Coroa de rei. Aqui está outro texto de Chico. O Chico disse assim: se o médium escutasse apenas aplausos à sua volta, logo ele iria perguntar pela sua coroa de rei. Imaginou se o médium só escutasse aplauso, elogio? Ele ia perguntar: cadê minha coroa de rei? Ora, se a única coroa que tocou para Jesus Cristo no mundo foi a de espinhos, com que tipo de coroa haveremos de querer ser coroados, se só temos lama na cabeça e pedra no coração? Olha a pergunta de Chico. Com que tipo de coroa haveremos de ser coroados, se só temos lama na cabeça e pedra no coração? Em seguida temos aqui uma frase curtinha de Chico, mas muito profunda, intitulada Alvo. Ele disse assim: quem de alguma forma se liga a Chico Xavier vira alvo. Nós já tivemos oportunidade de contar essa historinha aqui. Cremos, mas muitos não ouviram. Chico ia sempre para São Paulo e eles tinham que parar com o automóvel, emprestado por um amigo, tinham que parar com o automóvel num posto de gasolina. Ali o Chico tomava um café, tomava um lanche, o carro abastecia, e o Chico fez amizade lá no posto de gasolina com uma cachorrinha, com uma cadelinha, né? E ela estava prenha, uma cadelinha, né? E a cadelinha viu o Chico porque o Chico tinha o hábito de comprar salgados. Ele comprava coxinha, comprava uma esfirra, para dar para os cachorrinhos, para os cachorros vinham. Os cachorros que ficam sempre assim deitados, perto dos restaurantes, e para os quais quase ninguém liga, né? Vocês já repararam que assim, em postos de gasolina nas estradas, tem muito cachorrinho que fica, às vezes gatinho, né?
Então o Chico tinha esse hábito. Ele ia lá no restaurante e pedia lá umas 2, 3, 4 coxinhas a mais, depois vinha alimentar os bichinhos que ficavam ali. E ele fez amizade com essa cachorrinha que estava prenha. Então o Chico disse a ela assim, você vai ver o quanto vai te custar ser amiga de Chico Xavier. E diz o Chico que passaram-se alguns meses, ele parou no mesmo posto, e o frentista também era conhecido do Chico, né? Todos os frentistas eram conhecidos do Chico. A cachorrinha não estava. Aí o Chico perguntou ao frentista, cadê a cachorrinha? Aí o frentista falou, seu Chico, o senhor não sabe o que aconteceu com aquela cachorrinha. Apareceu um homem perturbado aqui, um andarilho, um louco. O senhor não há de ver que ele jogou álcool na cachorrinha e colocou fogo. Aí o Chico ficou todo alarmado, comovido. Mas cadê ela? Ela morreu? O que aconteceu com ela? Não, tio Chico, ela está ali de trás. Tinham se passado poucos dias, nós falamos, mas foram poucos dias. Aí o Chico foi lá e viu a cachorrinha, disse que estava com o corpo todo queimado, não tinha morrido não, ainda estava prenha, né? Vejamos bem, não tinha abortado, estava prenha, mas estava com o corpo carne viva. Aí o Chico sempre levava com ele a pomada do vovô Pedro, essa pomada do vovô Pedro, uma pomada santa, devido à mediunidade do nosso João Nunes Maia, que já desencarnou, um homem extraordinário, que eu tive a oportunidade de conhecer. Você é amigo dele. Aí o Chico pegou a pomada do vovô Pedro e lambuzou o corpo da cachorrinha todo. E falou com o frentista, olha, eu vou deixar com você alguns potinhos de pomada. Você faz o favor, todo dia você passa para mim, nela, 1, 2 vezes por dia, eu vou te pagar. Não, seu Chico, não, eu faço questão de te pagar. O Chico era assim, deixou lá o dinheiro com o frentista, deixou lá os potes de pomada do vovô Pedro, e depois seguiu o caminho. Eu não sei se ele vinha para Uberaba, se ele ia para São Paulo, era no caminho aí, era na Anhanguera Bandeirantes, né? Aí diz o Chico, daí mais alguns dias, não sei se daí mais 15, 20 dias, o Chico passou no posto de gasolina e quando ele desceu do carro, vinha a cachorrinha, toda alegre, toda repleta de cicatrizes, mas curada, com os filhotinhos. Diz o Chico, ela trouxe os filhotinhos para mim conhecer. Então a cachorrinha que havia sido curada pela pomada do vovô Pedro veio toda alegre. Ela veio mostrar os filhotinhos para mim conhecer. E quando era assim, o Chico se ajoelhava no chão, pegava o cachorrinho, pegava um, pegava outro no colo, fazia festa, os cachorros lambiam o rosto dele todinho. Então é o que está escrito aqui, olha, quem de alguma forma se liga a Chico Xavier vira alvo. Em seguida, Chico fala sobre desafetos invisíveis. Olha o que ele diz aqui. O médium que não persevera na tarefa e que, doente como estiver, não procura cumprir com os seus deveres, acaba anulado pelos seus desafetos invisíveis de outras vidas. Porque às vezes é tudo aquilo que os espíritos desafetos, nossos desafetos querem. Querem nos anular na existência, na encarnação, para que a gente não trabalhe, não evolua, não aproveite a encarnação, não aproveite a oportunidade, a experiência, Então o Chico falava que o médium que não persevera na tarefa, mesmo doente, mesmo se ele estiver doente, ele tem que procurar cumprir com o dever na medida do possível, porque senão ele acaba anulado pelos seus desafetos invisíveis, Em seguida ele fala aqui, olha, condições satisfatórias. Interessante.
Se estivéssemos no lugar dos companheiros desencarnados e eles estivessem em nosso lugar, nós estaríamos em condições satisfatórias de nos comunicarmos com os companheiros da Terra como exigimos que eles se comuniquem? É a pergunta que Chico fez. Se estivéssemos no lugar dos companheiros desencarnados e eles estivessem em nosso lugar, nós estaríamos em condições satisfatórias de nos comunicarmos com os companheiros da Terra como exigimos que eles se comuniquem? De fato, porque nós exigimos muito dos espíritos, né? Exigimos, mas se nós estivéssemos de lá, nós estaríamos em condições de nos comunicarmos como aqui agora nós exigimos que eles se comuniquem? Porque uma comunicação mediúnica envolve muitos processos. Não é assim, tão simples. Não é como alguém que, vamos dizer assim, aperta lá um botão, né, o interruptor e acende a luz. Seria uma maravilha se fosse assim, né? Aí aperta lá o interruptor, acende a luz, sem pensar que do interruptor à lâmpada tem todo um processo acontecendo, não é? E que tem todo um processo também acontecendo para que a eletricidade chegue lá da usina, não é? Hoje, modernamente, dessas usinas fotovoltaicas, né? Chegue até a nossa casa. É todo um processo sobre o qual nós precisamos pensar. A coisa não é tão simples assim, não é? Em seguida, Chico fala sobre autoconhecimento. Muita gente se preocupa com autoconhecimento. Olha o que o Chico dizia. Certa vez, alguém estava dizendo que os espíritos são invisíveis. Mas outro disse que os invisíveis estão entre os encarnados. Nós não nos vemos, não nos conhecemos, precisamos conhecer a nós mesmos para depois conhecer os outros. Olha que lição extraordinária, né? Certa vez alguém estava dizendo que os espíritos são invisíveis, mas outro disse que os invisíveis estão entre os encarnados. De fato, né? Às vezes nós convivemos aí com pessoas que nem sequer conseguimos enxergar, né? Na rua, ainda às vezes, não é? Mas isso acontece dentro de casa, não é? Nós às vezes convivemos com pessoas dentro de casa ou no grupo familiar que não conseguimos enxergar essas pessoas. Às vezes nós convivemos com uma pessoa durante muito tempo num centro espírita, numa casa espírita, nós não sabemos o nome dela. Nós não nos aproximamos e não perguntamos: escuta, qual é o seu nome? Como é que você se chama? Onde é que você mora? Não é? Isso não acontece. Então dizia Chico, nós não nos vemos, não nos conhecemos. Precisamos conhecer a nós mesmos para depois conhecer os outros. Então que fique aqui, né, essas recomendações maravilhosas de Chico Xavier neste pequeno livro, Só Mediunidade. Só mediunidade, como se não fosse, né? Muito. Mediunidade é muito. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Muita paz.